paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu estava lendo com os irmãos nessa hora a palavra do Senhor que se encontra na primeira carta de João, 1 João, capítulo 1. Nós leremos do verso 7 em diante, 1 João, capítulo 1. Do versículo 7 em diante de 1 João, diz assim a palavra do Senhor: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É certamente que cada um de nós é sim um pecador tão miserável, tão destituído de santidade, mas nós temos na palavra do Senhor esse encorajamento, porque se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e também de nos purificar de toda a injustiça. Esse é o momento do culto no qual nós nos achegamos a Deus, reconhecendo diante dele o quão fraco e pecadores nós somos, e o quanto nós carecemos da graça de Deus, do perdão de Deus, das misericórdias do nosso Deus. Então nós vamos estar orando nesse momento, nessa oração de confissão diante do Senhor. Eu quero convidar o presbítero Anildo que estivesse orando nessa hora. Pai Celestial, Pai querido, Pai de amor, mais uma vez queremos lhe agradecer, Pai, por esse livro que o Senhor concedeu a cada um de nós, Pai querido. Agradecer também, Pai querido, por estar aqui na Tua casa, Senhor, por o Senhor nos trazer na Tua casa, Pai, onde podemos te adorar e te louvar, Pai querido. Aquece nosso coração essa noite, Pai querido, aqui na Tua casa, Senhor. Que possamos ser felizes e estar te adorando, Senhor, porque queremos ter a liberdade de te adorar, Pai querido. Tão bom, Pai querido, tem sido tão bom conosco, Pai querido. Pai querido, Pai de amor, como Teu servo falou, Pai, como somos pecadores, Pai querido, como temos pecado na Tua presença, Senhor, seja por pensamento, Pai, seja por palavra, temos pecado na Tua presença, Pai querido. Até as nossas práticas, às vezes, nos conduzem, Pai, como verdadeiro cristão, Senhor. Nos humilhamos a Teu pé, Senhor, pedimos perdão a todos os nossos pecados, Pai querido, essa noite, Pai. Pai de amor, Pai querido, abençoa cada família presente hoje aqui, Senhor. Ele escolheu o melhor lugar, Pai, para estar essa noite, Pai. Abençoa que as famílias, Pai, não puderam estar aqui, Pai, presente, aqui louvando, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-las, Pai, no conforto da sua casa também, Senhor. Pai querido, Pai de amor, esteja conosco, Pai. Todos os dias, Pai, como o Teu servo falou, porque nós somos muito carentes, Pai, do Teu amor e da Tua graça, Pai querido. Porque sem ela, Pai, não somos nada, Senhor. Enche o nosso coração de alegria, Pai querido. Possamos te louvar, Pai, com gratidão, Pai, porque o Senhor tem sido muito bom conosco, Senhor. E é no nome santo, Pai, do Teu Filho Jesus Cristo, que nós lhe pedimos e agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Quero convidá-los, aqueles que quiserem e puderem, estar adorando ao Senhor de pé com a gente nessa hora. Esse cântico, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, porque certamente a nossa vida nem sempre irá bem. Na maioria das vezes é muitas coisas que vêm contra, a nossa vida, tantas dificuldades, tantas tribulações. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração diante do Senhor. Essa paz que eu sinto em minha alma.
então, aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão estar colocando no gasofilácio. Louvamos a Deus pela oportunidade de contribuir com a obra, sabendo que Deus é quem nos conduz, sabendo que é Ele que guarda as nossas vidas, é Ele que nos dá saúde para trabalhar, e como é bom poder retribuir tamanha bondade de nosso Deus. Então, aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão estar depositando nessa obra. Obrigado, ó Deus, por esses louvores que foram entoados ao Teu nome. Que o Senhor venha, Pai, recebê-los, ó Deus. Que seja as nossas vidas, Pai, um louvor, um aroma suave ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelos nossos dízimos e ofertas, Senhor.
Obrigado, ó Deus, pela tua bondade, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, condições de viver, tem nos dado saúde, Pai, e oportunidade de poder trabalhar, e nós louvamos ao Senhor. Eu peço que o Senhor, Pai, de uma maneira especial, maravilhosa, venha abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, Deus. Não permita, Senhor, que nada venha a faltar. Amém. E acima de tudo, a tua presença e a tua proteção, ó Deus. É isso que nós oramos, ó Pai, agradecidos, ó Deus, pela tua bondade, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os amados podem se assentar. É sempre muito bom, né, poder estar na casa do nosso Deus, poder adorar o seu santo nome. Isso é algo muito maravilhoso, que privilégio que nós temos, não é verdade? Poder junto com os nossos irmãos, engrandecer ao nome do nosso Deus, né? E nós vamos continuar nossa série de pregações, então, no livro de Samuel. E hoje eu quero ler com os irmãos 1 Samuel, no capítulo 2. Nós leremos do verso 12 ao verso 26. 1 Samuel, capítulo 2, do verso 12 ao verso 26. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-lo-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltava para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar no vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor
os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Pai querido, pela Tua bondade, ó Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, que se renovou, ó Pai, sobre a vida de cada um de nós nesse dia, Senhor, e nos trouxe, ó Pai, até a Tua casa, Pai, com o privilégio de poder cultuar ao Senhor, de poder prestar o nosso culto diante do Senhor, de poder, ó Pai, cantar louvores ao Teu nome, Senhor, poder de maneira aberta, Senhor, abrir Sua palavra, Deus, e ler, Senhor, e explicar e ser edificado por ela, Senhor. Que privilégio, ó Pai. Quantos irmãos nessa hora, Deus, estão escondidos, Deus, nem podendo sequer carregar uma Bíblia em suas mãos. Oh, Pai querido, toca no nosso coração, Senhor. Dê mais interesse pelas coisas do Senhor, mais zelo pelas coisas do Senhor, zelo em estar na Tua presença a cada dia, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha, Senhor, abrir o nosso entendimento nessa hora, Pai, abrir o nosso coração para entendermos a Tua palavra, Senhor, para sermos por ela edificados, Senhor. Tira toda distração, Senhor, tudo que não procede do Senhor, tudo que vier, Pai, roubar a Tua palavra do nosso coração, seja repreendido, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Contempla cada um dos meus irmãos, vai de encontro a cada necessidade, Pai. Abre o nosso entendimento para a honra, para a glória do Teu santo e bendito nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Amém. Após Ana entregar o pequeno Samuel, de coração alegre, como vimos no domingo passado, aquela oferta não foi para ela algo penoso, ela foi com alegria diante do Senhor. E depois que ela entrega então a Samuel para servir diante do sacerdote, o capítulo 2, de 1 a 11, de 1 a 10, Ana, ela faz um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Ana fala, é Deus é quem dá força aos fracos, é Deus é quem levanta, é Deus é quem derruba, é Deus é quem dá vida, é Deus é quem tira a vida, é Deus que faz a estéril ser mãe de filhos, é Ele que enriquece, é Ele que empobrece, é Ele que exalta o necessitado. Ana, ela reconhece, o poder maravilhoso do Senhor dos Exércitos, ela canta, ela bota para fora aquela gratidão por ter Deus ouvido a sua oração, por ter Deus abençoado a sua família. E no versículo 11 do capítulo 10, do capítulo 2, Eucana, ele com a sua família, eles voltam para Ramá, sua terra, após ali terem sacrificado ao Senhor, após terem cumprido o seu voto diante do Senhor, eles voltam a Ramá. E o pequeno Samuel fica servindo perante ao Senhor. Ana cumpriu o seu voto. Verdadeiramente, ela entregou ao Senhor aquilo que ela havia pedido. E o Senhor, de maneira tão graciosa, ouviu o seu pedido. E ela devolveu o pedido que havia pedido. Eis o pedido do Senhor. Assim significa o nome Samuel. E o texto agora, ele passa a focar numa outra família. Até então nós estávamos vendo sobre a família de Ana, Eucana, Penina, e tanta confusão que havia naquela família, que era temente a Deus, mas que havia algumas contradições, como em todas as famílias, não é verdade? Cada uma das nossas famílias tem as suas particularidades, tem as suas dificuldades, tem aqueles que são mais calmos, tem aqueles que nem tanto. Não é assim? Assim é toda a família, mudando o endereço, mas as situações são as mesmas, E o texto agora, ele passa a introduzir a família de Eli. E tem dois personagens que foram citados de maneira bem breve no texto que nós lemos, lá no capítulo 1, no versículo 3, dizia assim: estava este homem, Eucana, subia da cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli,
Quem ainda quiser colocar um filho, o nome do filho, Murilo, Jéssica, Sara, né? O Júlio, se quiser ter mais umzinho, né? Olha o nome bonito, Ofni e Finéias. Já pensou? Marildo, Ofni e Finéias? Jesus o guarda. Mas o texto introduz esses dois personagens que eram filhos de Eli, Ofni e Finéias. E nesse período, né, que Eli era sacerdote ali em Siló, Israel estava passando uma séria crise de adoração. A adoração a Deus estava totalmente corrompida. Lembra como já falamos algumas vezes aqui, como termina o livro de Juízes? Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que achava mais correto. E quando não é a palavra de Deus a base, o norte, o nosso coração é enganoso. Então Israel, ele entrou num colapso, entrou numa crise tamanha. E embora o homem ele pudesse se achegar a Deus, porque o Moisés deixou que o homem poderia chegar diante de Deus e oferecer um sacrifício pelo seu pecado, pela expiação, um animal era morto em favor do pecador, mas era justamente na casa de Deus aonde essa crise estava de maneira mais apertada. Era na casa do Senhor que a crise realmente estava complicada. Porque os sacerdotes, ao invés de conduzirem o povo diante do Senhor, eles estavam, com o seu exemplo, fazendo o contrário. As pessoas olhavam para os sacerdotes e como eles procediam de maneira tão errada diante do Senhor, eles acabavam se afastando do Senhor por causa do mau comportamento desse sacerdote. Então o cenário de Israel é um cenário triste, crise na adoração. Faltava, sabe o quê? Liderança espiritual para o povo se achegar até Deus. E sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa hora. Adoração em crise. Adoração em crise. O versículo 11 do capítulo 2, ele faz essa transição entre Samuel, que havia sido deixado para servir diante do Senhor. Ele faz esse versículo 12, do qual nós lemos, começamos a ler, faz essa transição entre a família de Eucana e a família de Eli. E o contraste entre as famílias é algo que é perceptível, não é verdade? Porque ao passo que Samuel ficou servindo ao Senhor perante Eli, perante o sacerdote, o versículo 12 nos diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Essa era uma expressão hebraica para dizer que eram homens ímpios, homens sem valor, agitadores, homens que levavam os outros à idolatria, à imoralidade sexual. E os filhos de Eli, eles não se importavam com o Senhor. E traduzindo bem ao pé da letra, eles não conheciam a Deus, ou faziam pouco caso do Senhor. Essa era a realidade da liderança espiritual de Israel. Sacerdotes ímpios que não dão a mínima para a adoração ao nosso Senhor. E não bastasse isso, o fato de eles não se importarem com o Senhor, sendo eles aqueles que deveriam conduzir o povo diante do Senhor, aqueles que deveriam ser o caminho, a luz que levaria as pessoas até Deus. Esses homens cometiam atrocidades na hora que as pessoas iam trazer o seu sacrifício diante do Senhor. Porque os sacerdotes, eles tinham sim, Levíticos 7, de 28 a 36, diz que uma parte do sacrifício era dada ao sacerdote.
Só que o que esses jovens estavam fazendo era extrapolar isso aí, porque aquilo que era devido a eles, eles pegavam muito mais. Eles com um garfo de 3 dentes pegavam onde estava sendo cozida a carne e pegavam para si a melhor parte da oferta. O sacerdote que deveria conduzir o povo diante do Senhor estavam roubando ao povo. E não bastasse esse pecado tão terrível de roubar, de enganar o povo, eles estavam pegando também a carne antes que a gordura fosse queimada. E é tão agravante esse pecado dos filhos de Eli, porque a gordura dos animais era a parte do Senhor na oferta. Então eles estavam roubando o povo e, acima de tudo e pior de tudo, estavam roubando o próprio Deus, fazendo pouco caso da oferta. Eles estavam explorando o povo. E em vez de ofender Finéias servir o povo e conduzir o povo diante do Senhor, eles estavam roubando. Pegavam a melhor parte do sacrifício, pegavam uma parte da gordura, como eu falei, que era destinada a Deus. A gente vê isso lá em Levítico, capítulo 3, versículo 3, 4, 9, 10, 14, 16, onde vai falar que a gordura seria por sacrifício a Deus, era parte de Deus no sacrifício. Junta-se a tudo isso, já não bastava tanto pecado, tanta coisa errada dentro da liderança espiritual. O versículo 22 vai nos dizer que esses 2 filhos de Eli se deitavam com as mulheres diante do templo. Deuteronômio 38, 22 vai dizer, 38:8 nos diz que havia mulheres que serviam diante do templo. O que essas mulheres realmente faziam, não se sabe ao certo. Mas o que se sabe é que essa é uma prática cananeia, onde a prostituição existia como parte do culto. E esses homens roubavam o povo, esses homens roubavam a Deus, tiravam o povo do caminho do Senhor e ainda se prostituíam com essas mulheres. Esse cenário de Israel é um cenário desolador. O povo que conheceu a Deus, o povo que viu maravilhas, o povo que viu Deus agindo de uma maneira tremenda, agora está tão perdido, está tão longe da vontade do Senhor, e a culpa disso é a crise na sua liderança espiritual. No versículo 23, Eli repreende os filhos. Por que fazer estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente do vosso mau procedimento. Embora Eli repreendesse seus filhos, a sua liderança era ineficaz. Eli estava velho, estava vendo tudo que os filhos estavam fazendo. E numa primeira leitura mais por cima do texto, nós somos tentados ao quê? A ter compaixão de Eli. Quem tem filho adolescente, não é difícil de lidar? Quem tem filho jovem, não é difícil de lidar com filho jovem? Mas o versículo 29 do capítulo 2, quando um homem, um profeta do Senhor, vem até Eli e faz uma profecia contra a sua casa, acompanhe comigo lá o versículo 29. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se fizessem na minha morada? E tu, Eli, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo? Ora, Eli também participava dessa comilança. Participava dos pecados do filho, porque ele comia também da melhor parte. Então ele era condizente, era conivente com os filhos. E mostra como essa liderança ela está perdida, como essa liderança, como esse sacerdócio está corrompido.
ao ponto de os filhos zombarem de Deus, menosprezarem a Deus. Ora, mas isso não ficará assim. Isso não ficará impune. Porque Deus, ele castigou, e se você ler 36 em diante, 26 em diante, há uma profecia contra a casa de Eli. Eli se fartava com pão, comia aquilo que não era devido a ele, e eles passariam fome. Os seus filhos morreriam de maneira prematura, e isso aconteceu. Nós veremos mais para frente também. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz, em Gálatas 6, versículo 7, não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. E esse povo, sim, Eli e seus filhos colheram aquilo que era devido por causa da sua maneira de agir diante de Deus, a sua indiferença com as coisas do Senhor, o fazer as coisas para Deus de qualquer maneira, o não se preocupar com aquilo que realmente Deus se preocupa. E essa geração então corrompida fez com que o povo também se corrompesse diante do Senhor. Que cenário triste! E quando nós trazemos essa palavra para os nossos dias, é muito semelhante os tempos. É muito semelhante à crise que está instalada na liderança da igreja brasileira. Nunca se teve tantas pessoas que se dizem evangélicas. E como há escândalos e mais escândalos dentro das igrejas. Assim como Eli, Ofni, Finéias extorquiam o povo, como é comum vermos, nos nossos dias, donos de igreja, homens que ficam só extorquindo o povo, só buscando aquilo que é prazer para eles, buscando só o seu próprio benefício. E o culto hoje não é um culto onde Deus é o centro do culto, não é. Eu acompanho muita coisa na internet, pregações, canais de teologia, e como a gente tem visto, o aumento desse evangelho, água com açúcar. É um evangelho que não confronta, é um evangelho que não fala da cruz de Cristo, é um evangelho que não fala que nós temos que nos arrepender diante do Senhor, que Deus morreu para que nós andássemos em santidade diante dele, mas não falam isso. A honra que é dada a Deus, ela foi transferida para homens, porque assim como os profetas, os sacerdotes roubavam da gordura que fazia parte do sacrifício de Deus, hoje o homem cultua outro homem e tira de Deus a glória que lhe é devida. Como é triste ver isso, irmãos, a realidade do nosso país, das nossas igrejas. Pessoas pregando um evangelho onde não há nenhuma censura. Deus, ele é amor, não é amor? A palavra diz que ele é amor. Mas Deus também é justiça. Deus, ele tem fidelidade com a sua palavra, e na sua palavra nos conduz a andarmos em santidade. Buscai a paz com todo e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. E essa crise que se instalou na igreja, no evangelicalismo brasileiro, é algo triste de se ver. Algo triste. Pastores com dinheiro na cueca, escândalos e mais escândalos de adultério envolvendo cantoras e pregadores, separa aqui, casa lá, casa aqui, vem para cá, tanta coisa que está acontecendo no meio da adoração do povo, e isso também afeta a minha e a sua vida, porque todas as vezes que nós não andamos em santidade diante do Senhor, todas as vezes que nós não buscamos a adoração de acordo com a palavra de Deus,
todas as vezes que nós vivemos de maneira relaxada diante de Deus, nós estamos fazendo como Ofni, Finéias e Eli, desprezando o nosso Deus, desprezando o sacrifício de Cristo, desprezando tudo que Ele fez por cada um de nós. Então o povo de Israel sofria uma crise espiritual tremenda, porque a sua liderança estava corrompida. E como falta referência, para nós que somos pastores mais jovens, referência em quem a gente se espelhar, de homens que realmente andam diante do Senhor. A gente tem visto tantas coisas, tantas pessoas tão preocupadas apenas com o salário, apenas com o dinheiro, porque a profissão de pastor virou algo muito bom. Não há preocupação com as almas, não há preocupação com o próximo, não há no coração desses pastores, líderes, o amor pelas almas que morrem, que perecem. Então há sim uma crise instalada na liderança. E que Deus nos ajude para que nós andemos diante dele, a nossa liderança da igreja. Ore por esse jovem pastor, para que Deus dê um coração diante dele. Que Deus não permita que nós venhamos a fazer do Evangelho um lugar onde a gente venha lucrar em cima do povo, onde a gente venha roubar a glória que é devida a Deus, e Deus livra-nos de toda imoralidade, de tudo que não procede ao Senhor, porque é isso que o inimigo tem colocado diante das pessoas. Deus nos ajude, nos dê misericórdia, para que nós venhamos a andar longe dessas coisas, que a nossa vida seja assim, em louvor a Deus, que venhamos a ajudar uns aos outros, que venhamos a glorificar o nome de Deus, e acima de tudo, não envergonhar o Evangelho do Senhor, porque é inevitável que venham os escândalos. Jesus vai dizer, mas ai de quem? Ai por quem os escândalos vêm? Porque certamente Deus pesará a sua mão. E talvez essa seja uma palavra meio pesada de ouvir, não é verdade? Porque nós queremos ouvir as coisas que enchem o nosso coração. Mas se eu pregar só aquilo que enche o nosso coração, certamente eu estaria corrompendo o Evangelho. Porque o Evangelho ele conforta, mas ele confronta. A palavra de Deus conforta o nosso coração, mas ela também confronta a nossa vida. Mas Deus ele é tão maravilhoso, Deus ele é tão bondoso, Ele sempre está preocupado em dar uma segunda chance, Ele sempre está preocupado em fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira diante dele. Por isso, em segundo lugar, eu queria animar agora, já que a marretada veio, agora vamos passar um mertiolate daquele que ardia bastante, né? Restaurando a adoração. Restaurando a adoração. Embora a liderança espiritual de Israel tivesse totalmente mergulhada em pecado diante do Senhor, mas Deus ele estava nesse momento caótico da história de Israel, levantando alguém para dar cabo nessa imoralidade, nessa falta de reverência diante do Senhor. Ele está levantando alguém para acabar com a imundícia e restaurar a adoração a Ele. Em meio aos relatos das atrocidades que Ofni e Finéias fazia, o autor do livro de Samuel vai dando pinceladas de que Deus está para fazer ali algo novo, algo diferente. É impossível a gente ler esse texto e não perceber o contraste que existe entre Samuel e os filhos de Eli. No versículo 18, nos diz que Samuel ministrava perante ao Senhor. Assim como os filhos de Eli desprezavam o Senhor, não se importavam, menosprezavam, Samuel ministrava perante ao Senhor. E nós louvamos a Deus porque em toda a história
quando a corrupção do ser humano ela foi tão grande, Deus sempre levantou pessoas que verdadeiramente o adoravam, pessoas que realmente andavam diante dele. Não é assim? Quando a gente lê a história de dilúvio, a população se corrompeu a tal ponto, mas aparece alguém, Noé, que andava com Deus. Deus levanta Abraão, Deus levanta Moisés, Elias, João Batista, entre outros. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele guardou o Samuel da influência negativa de Ofni e Finéias. Porque imagina aquela criança crescendo no meio dessa família que não se importava com Deus, que zombavam das coisas de Deus, menosprezavam as coisas de Deus. Mas Deus, ele é tão maravilhoso e tão bondoso que ele guardou a vida de Samuel no meio dessa corja. No meio desse mundo perdido, Deus guarda aqueles que se dispõem em seu coração a andar diante dele. E no versículo 21 nos diz que o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ele se tornou um homem íntegro, alguém que andava de acordo com a vontade do Senhor, alguém que levava em conta a palavra do Senhor. E Deus, na sua infinita bondade, ele ouve a oração de Ana. Ele honra a oração de Ana e dá a alguém que iria dar um fim nesse sacerdócio corrompido. Porque em Samuel há uma restauração da adoração em Israel. É Samuel quem vai ungir os reis. É Samuel quem vai ungir Davi, embora todos esses não viveram de acordo com a vontade de Deus. É na linhagem de Davi, no qual vem o nosso Senhor Jesus Cristo, o perfeito, o maravilhoso. E Deus, ele ouve a oração de Ana, ele abençoa a vida de Ana. E as Escrituras, elas levam a sério quando alguém oferece o seu filho, quando alguém consagra o seu filho ao serviço do Senhor. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 18, no versículo 3, ele pega uma criança e coloca junto deles. E no versículo 5 ele diz assim, e quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Por mais que Samuel fosse pequeno, mas a mão do Senhor estava agindo sobre ele, ele crescia diante do Senhor. No versículo 10 de Mateus 18, vede, não desprezeis a qualquer um desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Então há sim um apreço pelas crianças, há um apreço em crianças que são consagradas diante do Senhor. No versículo 26 nos diz que Samuel crescia em estatura e graça diante do Senhor e diante dos homens. É interessante que Lucas, quando vai narrar o nascimento de Jesus, ele usa algo parecido, né? Lá em Lucas 2:52, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante do Senhor e diante dos homens. Ao contrário dos filhos de Eli, cujo povo não suportava, Samuel, ele crescia espiritualmente, crescia socialmente, porque Deus estava com ele. Tanto Samuel como Jesus tiveram que enfrentar, quando vieram ao mundo, um mundo corrupto, de tentações, de coisas contrárias à vontade de Deus. Mas Samuel, por mais que ele tenha ajudado a restaurar a adoração, é somente em Cristo que nós temos um modelo da verdadeira adoração, porque ele realmente cumpriu aquilo que Deus mandou ele fazer. E nós temos acesso a esse novo e vivo caminho de adoração, porque ele morreu por nós, conforme Hebreus 10, 19 a 22. E nessa noite, meus irmãos, nessa noite, Deus nos convida a restaurar a nossa vida diante dele, a nossa vida de adoração.
Eu não sei como é que está o teu coração diante do Senhor. Eu não sei como você tem conduzido a sua vida diante de Deus. Como está o teu coração nessa hora? Se é no teu coração um lugar realmente onde Deus é adorado, onde Deus é entronizado, ou se você, assim como os filhos de Eli, estão tão longe do Senhor. Mas há um convite para cada um de nós nessa noite a participarmos da mesa do Senhor e a lembrarmos que esse Deus maravilhoso se entregou de maneira voluntária por cada um de nós, fazendo assim que a nossa adoração diante de Deus fosse restaurada, de sorte que agora eu e você podemos chegar diante do nosso Deus, podemos adorá-lo, podemos prestar culto a Ele, podemos viver diante dEle. Cristo, sim, é um modelo da verdadeira adoração. E eu concluo essa mensagem dizendo que se a nossa vida de adoração está em crise, hoje é dia de nós acertarmos diante do Senhor. Hoje é dia de restauração diante do Senhor. Hoje é dia de colocar o nosso coração diante do Senhor. Não sejamos como os filhos de Eli, que desprezavam a voz do Senhor, que desprezavam as ofertas do Senhor, que desprezavam o próprio Senhor. Então eu quero convidá-lo nessa noite a renovar os seus votos diante do Senhor. Nós estamos diante da mesa do Senhor, o qual se sacrificou, o qual se entregou, para que a nossa adoração fosse aceita diante do nosso Deus. Amém. 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 Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Primeira Coríntios 11, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do cálice. Esse é o momento no qual nós nos chegamos diante da mesa do Senhor, com o nosso coração aberto para que Ele venha ministrar a vida de cada um de nós. Cada um de vocês sabe como está o coração, cada um de vocês sabe como está a vida de adoração. Mas há um convite nessa mesa, que todas as vezes que nós bebermos e comemos do corpo e do sangue do Senhor, nós estamos anunciando que o sacrifício dele foi perfeito, que o sacrifício dele comprou as nossas vidas e nos faz andar diante do Senhor. Todas as vezes que nós participamos do corpo de Cristo,
nós estamos dizendo sim, eu quero viver para esse Deus, sim, eu aceito esse sacrifício, sim, eu não sou como Ofni e Finéias, sim, eu não desprezo o sacrifício do Senhor, não desprezo aquilo que Ele fez por mim. Embora, meus irmãos, nós tenhamos muitos pecados diante do Senhor, sim, são muitos, mas a palavra nos encoraja, após esse autoexame, a participarmos do corpo de Cristo, a participar, porque Deus, Ele nos conduz para que venhamos verdadeiramente adorá-lo, para que venhamos a não andar em crise, a não andar em crise espiritual, a não andarmos menosprezando a sua palavra, ao Espírito Santo que nos ajuda, ao amor de Jesus intercedendo por cada um de nós. Isso é algo maravilhoso da parte do Senhor. Então eu quero nessa hora convidar aqui na frente. Hoje temos 2 presbíteros. Pode ficar uma à minha direita e outra à minha esquerda aqui. Que bênção, né? Vai chegar um dia onde estaremos os 4 juntos, né? Deus quiser. Então nós vamos estar orando, né? Consagrando os elementos. Vamos colocar de pé. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor, agradecidos, ó Deus, pelo Teu sacrifício, ó Pai, agradecidos, Senhor, pela Tua morte, Senhor, por essa nova e eterna aliança, derramado, Pai, o Teu sangue, Pai, com o Teu sangue cravado naquela cruz, Senhor, nos deu acesso a Deus, nos purificou de todos os nossos pecados, ó Deus. Nos ajuda a andar em conformidade com a Tua vontade, nos ajuda a andar, ó Deus, diante do Senhor, que venhamos, Pai, ter a nossa vida um lugar de adoração, venha restaurar o nosso coração diante do Senhor. Oh, Pai querido, perdoa os nossos muitos pecados, Deus. Fortalece o nosso caminhar diante do Senhor, nos ajuda a orar como convém, nos ajuda a andar em santidade diante do Senhor, nos ajuda a andar em novidade de vida. Oh, Pai querido, nós consagramos esses elementos, Senhor, agradecidos pela Tua bondade, o Teu amor imerecido por cada um de nós. Oh, Senhor querido, abençoa a vida de cada um de nós, abençoa esses elementos, Pai, em nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Isso é meu corpo, disse Jesus, amassado, moído por cada um de nós. Comamos todos.
após terem ceado, ele tomou o cálice. Isso é meu sangue, disse o Senhor. Isso é meu sangue, disse o Senhor Jesus. Sangue que foi derramado por cada um de nós. Sangue que nos faz ser puros diante do Senhor por causa da justiça de Cristo, por causa do seu amor. O seu sangue foi derramado. E agora significa que eu e você não precisamos mais fazer nenhum sacrifício. Temos que sim que adorá-lo e viver diante do Senhor. Tomamos todos. Estamos chegando ao final da cerimônia da Santa Ceia do Senhor. Diz a palavra que após ceiarem, eles cantaram um hino. Eu quero convidar todos para estarmos cantando o hino 266, o único Deus. Agradecemos os pedidos.
culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero estar convidando o diácono Tércio, que estivesse orando nesse momento, depois estarei pregando a bênção. Deus bendito, maravilhoso, Deus grande, misericórdia, Deus bondoso, com toda certeza o único Deus das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que estivemos aqui, Senhor, na tua casa hoje. Entoamos louvores a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tens recebido, Senhor, não pela nossa perfeição, mas sim pela Tua, Senhor, porque como já falou o Teu servo, somos pecadores, Senhor. Todos os dias pecamos, Senhor. Todos os dias, Senhor, te entristecemos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter mais comunhão contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver na Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ajudarmos os nossos irmãos, Senhor. Freia a nossa língua, Senhor, porque a nossa língua fere, Senhor, a nossa língua diz coisas que não devemos dizer, Senhor. E com toda certeza, Senhor, logo em seguida, Senhor, o Teu Espírito nos toca e nós pedimos perdão, Senhor, mas às vezes já temos ferido, Senhor, as pessoas, Senhor. Por favor, Deus, freia a nossa língua, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a viver na Tua presença, Senhor. Obrigado, maravilhoso Deus, pelo privilégio da comunhão da ceia, Senhor. Isso é maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tens derramado, Senhor. Amém. Seja, Senhor, com aqueles, Senhor, que não estão se sentindo bem nesse momento, Senhor. Seja, Senhor, com alguma enfermidade, Senhor, que por acaso tenha passado entre nós, Senhor. Abençoa, Senhor, essas pessoas, Senhor, que têm enfermidades, ó Deus. Nos livra, Senhor, do Covid, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos livrado, Senhor. Obrigado pela vacina, Senhor, que a gente já tem tomado, Pai. E quero Te pedir, Senhor, que essa semana, Senhor, Tu nos ajude, ó Deus, no nosso trabalho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos nossos afazeres, Senhor. E acima de tudo, Senhor, nos dá saúde, Senhor. E acima da saúde, Senhor, nos dá, Senhor, comunhão contigo, Senhor. E que possamos, ó Deus, demonstrar lá no mundo, Senhor, que temos comunhão contigo, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de culto, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pela comunhão que temos aqui com nossos irmãos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que um dia virá nos buscar. Amém. Amém. Irmãos, recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, a Igreja de Cristo, espalhada em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. E amém.